A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. Última aula do mês de outubro, 26 de outubro. E o nosso texto áureo, texto maior, texto mais importante da lição 4 está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E a nossa verdade prática declara ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo, faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Vamos para a leitura bíblica em classe. Está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, e depois no capítulo 6, versículos 15 a 20. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Capítulo 6, a partir do versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas os que se ajuntam com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Graças a Deus, então, essa é a nossa leitura bíblica em classe. Quais são os objetivos da lição de número 4? Primeiro objetivo, levar os alunos a compreenderem que seus corpos pertencem a Deus. E, portanto, os nossos corpos são a habitação do Espírito Santo. Segundo objetivo da lição de número 4, ensinar que o corpo humano, à semelhança do tabernáculo lá no Antigo Testamento, é portador da presença de Deus. O Espírito Santo habita em vós. E terceiro objetivo da lição 4, conscientizar os alunos sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade, por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e do cuidado físico. Bem, esses são os 3 objetivos. Vamos então pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo. Vamos comentar agora o texto áureo que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Esse texto áureo, esse versículo, o contexto dele é o capítulo 6, entre os versículos 12 a 20, onde Paulo vai falar sobre os nossos corpos como membros do corpo de Cristo. Essa é a ideia do capítulo 6, entre os versículos 12 a 20. Em nosso texto áureo, então, encerra diversas verdades extremamente relevantes, importantes, que nós vamos, a partir desse momento, estar dando um resumo de cada ideia. Primeiro, todos os crentes possuem a presença permanente do Espírito Santo neles. Então, isso é importante. Tem gente que confunde selo com batismo no Espírito Santo. Confunde selo, ser selado, com ser batizado. Confunde selo com revestimento de poder. Mas não se trata da mesma coisa. Uma coisa é quando a pessoa aceita o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, naquele momento a pessoa é selada. Ela passa a ter o Espírito Santo, ela é propriedade do Senhor Jesus. Então, selo é isso. Aceitou a Jesus, tem o selo. Agora, se ela continuar buscando a Deus, ela pode ser revestido de poder. Aí é o batismo no Espírito Santo. Então, o primeiro elemento aqui, todos os crentes possuem a presença do Espírito Santo. Ai de nós, se o Espírito Santo não estivesse em nós. Jamais nós teríamos aceitado ao Senhor Jesus, jamais. Porque é o Espírito Santo que nos convence. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 16. O Senhor Jesus declara: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, halos, outro da mesma natureza. Assim como Jesus estava ali presente, ele voltaria para o Pai, mas enviaria um outro, ou seja, da mesma natureza do Senhor Jesus. E ele ficaria conosco para sempre. O Espírito Santo, então, está com a igreja, está com os cristãos. Não pode haver salvação, sob hipótese alguma, nem fé, nem conversão, nem santificação, nem regeneração, nem transformação, nem novo nascimento, em hipótese alguma, sem a atuação da pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o Paráclitos, a terceira pessoa da unidade divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é fundamental, porque é Ele que nos convence, graças a Deus. João capítulo 16, versículo 8, e quando Ele vier, o Senhor Jesus dizendo, Ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, é fundamental você entender da importância da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Segundo elemento, o apóstolo Paulo, falando aos coríntios, declara: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Aqui, a igreja aparece como santuário e lugar de habitação de Deus. No Espírito Santo, é dito aqui a respeito do crente individualmente. Então, Paulo quebra um paradigma de conceitos teológicos herdado do judaísmo, que a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, era no santo templo em Jerusalém. Ali estava o Shekinah de Deus, a presença de Deus. Agora Paulo está falando, não, você é o templo do Espírito Santo. Você sabe que tem gente até hoje que pensa que na igreja aqui está o Espírito Santo. Ele não consegue entender que o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Aí ele vai com aquela maior reverência dentro da igreja. Não pode, aqui tem que ser santo, tal, porque ele está achando que Deus está habitando naquela quatro paredes construída por mão humana. Não. É o seu corpo que é o templo.
É o seu corpo que tem que ser santo. Você tem que ter temor de Deus no seu corpo. Agora a pessoa vive uma vida toda atrapalhada, não tem temor de Deus, fala coisa, e, meu Deus do céu, vive uma vida toda atrapalhada, depois vai lá na igreja com aquela santidade, põe uma roupa especial, aí entra com aquela reverência, pensando então que o templo feito por mãos humanas, esse é o conceito antigo, do Antigo Testamento, o templo de Jerusalém. Paulo morreu antes da destruição do templo, mas o Espírito Santo já tinha revelado para ele que é você, meu irmão, sou eu, é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Não é 4 paredes construídas por mãos humanas, por mais bonitinho que seja. Então, nós temos que ter esse discernimento. Cada crente individualmente é o templo do Espírito Santo. A doutrina aqui ensinada é que há comunhão real e vital sobre o espírito humano e o Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, a salvação ocorre mediante essa experiência do novo nascimento efetuado pelo Espírito Santo do Senhor. Graças a Deus, isso é uma experiência bíblica. João capítulo 3, versículo 3, o Senhor Jesus declara: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E João capítulo 3, versículos 5 a 7 declara: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Terceiro aspecto desse nosso textuário. Por causa dessa presença habitadora da pessoa do Espírito Santo no crente, então o crente passa a pertencer completamente, integralmente ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Essa é uma verdade, é uma realidade. Então, quarto item, quarto aspecto, essa verdade considerada em seu conjunto, subentende que o corpo, o meu corpo, o seu corpo, você aí que está me acompanhando nessa pré-aula de número 4, o seu corpo, bem como qualquer porção do mesmo, não pode ser entregue às práticas pecaminosas, imorais. Por quê? Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, esses aspectos dessa primeira parte de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é importante que você faça essa reflexão com seus alunos. E aí vem a outra parte do nosso texto áureo. Ele explica: da parte de Deus. Então, visto que Deus é o princípio, é a fonte, é o manancial de todas as bênçãos espirituais que nos são dadas através do Senhor Jesus, que Deus opera hoje através da pessoa do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus voltou ao Pai, mas enviou o Consolador. O Espírito de Deus é um presente dado aos homens, para que se concretize a sua total salvação. É o Espírito Santo que trabalha isso nos seres humanos. É a graça de Deus. Ele opera. A presença permanente da pessoa do Espírito Santo, o dom de Deus aos homens, que visa sua redenção espiritual, requer então que o cristão, o crente, se separe das práticas do mal, tal como aprendemos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então essas palavras da parte de Deus, por consequente, mostram então nossa total dependência para com Deus, para com o Pai, para com o Senhor. Nossa realização espiritual é, portanto, um dom de Deus, um presente divino, e não produto da capacidade humana, do esforço humano. Não. Sempre é o Espírito Santo que atua primariamente, secundariamente o homem, mas sempre é Deus que toca no ser humano primeiro. É a graça de Deus que se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A partir desse momento, então, você tem condições de crer ou deixar de crer. Esse é o fundamento da doutrina da graça divina presente na soterologia. Soterologia vem de soter, salvação, salvador, né? Soterologia, o estudo da salvação. Aqui nesse caso, Paulo deixa claro que a salvação é pelos méritos do Senhor Jesus Cristo conquistados na cruz do Calvário. Não é pela sua capacidade religiosa, não é porque você pertence a uma igreja A, B ou C, é porque Jesus te ama e o sangue dele te perdoa, te purifica do pecado. Então essa é a soterologia na Epístola Paulina. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas pela graça sois salvos por meio da fé. A próxima parte do texto áureo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ou santuário. Então, se você for olhar lá no original grego, nós encontramos a palavra naos, que era aplicado ao local santo dos santos, ou mais sagrado dos sagrados. Então, para você relembrar, como é que era o tabernáculo ou mesmo o templo? Você tinha a primeira parte, que era chamada de local santo, onde todos os sacerdotes levitas, de acordo com as ordens, entravam na primeira parte. Ali estava a mesa dos pães da propiciação, o candelabro, né, o altar de incenso, estavam ali. E depois tinha uma separação, uma cortina que separava o local santo do santo dos santos. No santo dos santos, tanto no tabernáculo como no primeiro templo, o templo de Salomão, estava a Arca da Aliança, ficava ali. Então era assim que funcionava. Quando ele fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o vocábulo ali é naos, do grego, que significa o local santo dos santos, que era aplicado então a esse local mais sagrado dos sagrados. E isso contrasta com o termo hieron, que se aplicava ao templo como um todo, ao templo inteiro. É verdade, entretanto, que tais palavras gregas podiam ser empregadas como sinônimos, referindo-se ao templo inteiro ou aos seus recintos especificamente. No entanto, parece que Paulo faz aqui alusão ao local mais íntimo do templo. Quando ele fala, vós sois o templo do Espírito Santo, é como se ele estivesse pensando no local mais sagrado dos sagrados. Então, veja a profundidade dessa ideia. Então, era o local onde se verificavam as manifestações da glória divina, porque ali estava o quê? A arca. E a arca é o símbolo da presença de Deus. Dentro da dispensação do novo pacto de Jesus, entretanto, o crente é que é o local dessa manifestação divina. Somos nós, o nosso corpo, sendo ele mesmo transformado pelo Espírito Santo que ali habita, graças a Deus. Então o crente é o santuário do Espírito Santo. É interessante que em 1 Coríntios 3,16, a mesma palavra é usada para indicar o templo, referindo-se a toda a igreja, toda a comunidade cristã. Ele também faz essa percepção.
E aí aparece no nosso texto áureo a palavra corpo. Corpo como o santuário do Espírito Santo, o nosso corpo. Então, possivelmente, em vista nessa palavra, está em vista tanto a personalidade inteira, como literalmente o corpo físico, ambos os quais são ocupados pela presença do Espírito Santo. Tanto a nossa personalidade como também o corpo literalmente. Ora, sendo assim, a realidade dos fatos, o corpo do crente não pode ser entregue à imoralidade. Fica incompatível. Se você é o templo do Espírito Santo, então você não pode viver uma vida na imoralidade. Não é possível agir assim. Por quê? Porque o Espírito de Deus não pode habitar à vontade em um templo devotando às forças malignas. Não há compatibilidade entre a mesa de Deus e a mesa dos demônios. Essa é ainda a reflexão que ele faz. E ele fala, não sois de vós mesmos. Então a presença do Espírito Santo, a presença da pessoa do Espírito Santo, do Consolador, no templo do corpo, faz desse último propriedade exclusiva de Deus. É a residência do Espírito Santo, lugar onde ele manifesta a sua glória. E assim, cada crente, eu, você, deixamos de ser mera personalidade humana. O indivíduo, ao entregar-se ao controle do Espírito Santo, de Deus, o santuário do seu ser físico, na realidade cessou de exercer aquele controle pessoal, carnal, humano, que toma atitudes segundo o curso desse mundo. Cessou isso, deixando de ser ele o Senhor do seu corpo, das suas vontades, e agora é o Espírito Santo que é o Senhor da sua vontade, do seu corpo. Daí por diante, tudo quanto Deus planeja para a humanidade, na redenção que há no santo sangue do Senhor Jesus, torna-se potencialmente possível e eventualmente se tornará uma radiosa realidade. Claro, a pessoa agora vai ser totalmente guiada pelo Espírito Santo de Deus, não mais pelo curso desse mundo. Porém, nenhum indivíduo poderá atingir esse elevadíssimo alvo enquanto quiser ser comandante da sua própria vida. Então a pessoa fala, quem manda sou eu, minhas regras, meu corpo, minhas regras. Então é uma pessoa que está de acordo com o curso desse mundo. Agora uma pessoa que nasceu de novo, que o Espírito Santo é o Senhor da vida dele, então quem manda nele é o Espírito Santo de Deus. Ele não vive mais de acordo com as obras da carne, mas é guiado pelo Espírito. O crente, pois, em sua personalidade inteira, torna-se integralmente propriedade de Deus. Romanos capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Isso é reconhecer o senhorio de Cristo. Assim somos o quê? Pertencentes integralmente ao nosso Deus, em face das seguintes considerações. Nós pertencemos a Deus por direito de criação, Ele nos criou. Nós pertencemos a Deus por direito de redenção, Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Nós somos pertencentes a Deus por direito de possessão, Ele tomou posse de nós, nos dando o penhor do Espírito. Então, nós tornamos propriedade de Deus por direito de propriedade moral e espiritual através do novo nascimento. Nós tornamos propriedade de Deus por direito da gratidão, que nos convém é que essa posse deve ser expressa e nós somos agradecidos a Deus por isso. Nós tornamos-nos pertencentes a Deus por direito da obra expiatória de Cristo, porque Cristo Jesus derramou seu sangue por nós, perdoando os nossos pecados. Nós tornamos-nos propriedade de Deus por direito da possessão e habitação permanente
do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, estará convosco para sempre. Graças a Deus por isso. Aos diversos argumentos contrários à prática da imoralidade por parte do crente e que são sumariadas no versículo anterior, Paulo acrescenta aqui essa ideia de posse absoluta por parte de Deus do ser de cada crente. Você, minha irmã, você, meu irmão, é propriedade absoluta de Deus. O sangue de Jesus te limpou. Você é o templo de Deus, você é de Jesus, você pertence ao Senhor Jesus. Portanto, glorificai o nome do Senhor no seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O corpo do crente pertence realmente a Deus, porque Ele é o nosso remidor. Ele nos comprou com o seu sangue. Graças a Deus, nós somos, portanto, do Senhor. Portanto, o crente não pode deixar o seu corpo ser usado com maus objetivos ou propósitos. O crente não tem direito algum de fazer tal coisa. Ele tem que ter essa consciência: eu sou de Deus, eu fui lavado pelo sangue de Jesus, o Espírito Santo habita em mim, eu sou governado pelo Espírito Santo e não vou me submeter ao pecado. O crente perdeu a autoridade sobre si mesmo. Ora, tal autoridade foi transferida. Você entregou para o Senhor. Você colocou a sua vontade, a sua vida aos cuidados de Deus. E Deus cuida de você. Ele te protege, te abençoa, te guarda, te dá certeza de salvação. Por quê? Porque você crê na obra de Jesus. Você é salvo por causa da obra de Jesus. Ele te salvou. Isso que te dá confiança e certeza de salvação. Quando a pessoa crê em boas obras, quando a pessoa crê que vai ser salvo pelas suas obras, ele jamais terá certeza de salvação. É normal, você pergunta para a pessoa, até pessoas que dizem ser cristãs, você é salvo? Ela vai falar, não sei, né? Você vê, né? A Bíblia diz, né? Ainda cita um versículo ainda, se eu permanecer até o fim, sim, mas se o fim for agora. Então, é isso mesmo, se o fim for nesse momento, você tem certeza de salvação? Se você tem fé no sacrifício de Jesus, você pode falar, tenho, porque é o sangue de Jesus que me purifica, eu sou salvo pelos méritos de Jesus, então você tem certeza de salvação. Agora, se você acha que você precisa fazer alguma coisa, alguma obrinha, aí você não tem mesmo certeza de salvação, porque ninguém será salvo pelas suas obras, mas pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Que Deus te abençoe e que esse textuário fomente alegria espiritual no seu coração. Graças a Deus. Nós estamos então falando da lição de número 4, o corpo como templo do Espírito Santo. E eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu nesse canal, por gentileza se inscreva nesse canal, ative aí o sininho para você receber as notificações. É muito simples, o canal nosso do YouTube é Professor Alberto. Só isso. Você digita lá no YouTube Professor Alberto e aí você se inscreva no canal e já fica preparado para receber os próximos vídeos. Curte também, curta lá, dê o joinha nesse vídeo, deixa aí um comentário. É possível que você fique em dúvida de algum assunto. Não há problema nenhum, escreve o seu nome, coloque a sua dúvida. Se você não quiser escrever no comentário, escreva aí o seu e-mail, que eu te mando lá uma mensagem. Se você quiser falar comigo diretamente no meu e-mail, não há problema nenhum, mas aí você tem que pôr o seu e-mail lá. E fala de onde você é também. E, claro, compartilhe esse material, vamos divulgar a Escola Bíblica Dominical. Bem, vamos então para a introdução da nossa lição de número 4. Na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano. Lembra que nós falamos sobre o pecado original? Lembra que eu pedi para você ler Romanos capítulo 5, que eu expliquei que a ideia do pecado original está na Bíblia, não é uma invenção de uma denominação ou de algum teólogo, como alguns pensavam. Não, está no capítulo 5. E no capítulo 5 Paulo fala, mesmo aqueles que não pecaram, semelhante à transição de Adão, está na mesma situação, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, e nós herdamos o pecado
original lá cometido pelos nossos pais. Leia o capítulo 5 de Romanos para você rever isso. Então, nessa lição anterior, que foi a lição de número 3, que é como o pecado afetou o corpo humano, e claro que o pecado, ao afetar o corpo humano, trouxe o sofrimento e também a morte. Mas vimos também que a obra redentora de Jesus Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas. Ele é o nosso novo Adão. Se em Adão a humanidade caiu, no verdadeiro Adão Cristo a humanidade se levanta. Inclui então a redenção da nossa matéria corrompida, do nosso corpo, que será transformado para a glória de Deus. Nessa lição, então, nessa lição número 4, que nós estudaremos a respeito do corpo, eu percebi que aqui tem uma citação equivocada. Vamos já corrigir isso aí. Romanos 8, né? Aqui está como se fosse Timóteo, né? Mas é Romanos 8, 23. Você pode ler aí em Romanos 8, 23. Então, nessa lição de número 4, estudaremos a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. É o caráter do nosso Deus. Deus é santo e exige que os seus fiéis vivam em santidade. Qual é a palavrinha-chave da lição de número 4? Templo. Essa é a palavra-chave da nossa lição de número 4. Vamos para o primeiro tópico? O primeiro tópico da lição de número 4 é corpo, propriedade e habitação divina. Subtópico 1.1, comprado e selado. Assim como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo e tem o penhor, tem o selo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6:20, Efésios capítulo 1, versículos 7 a 13. Isso nos torna o quê? Torna-nos propriedade do Senhor Jesus em todos os aspectos, inclusive o físico, que é literalmente o templo e santuário. Então, o nosso corpo passa a ser habitação do Espírito Santo. A Bíblia fala de um grupo que foi denominado como Nicolaítas. Essas pessoas diziam que a graça de Deus é tão grande que não importa o que você faz através do corpo, que não teria problema nenhum, porque a graça de Deus sobrepõe tudo. Não é isso não. A Bíblia fala que há uma guerra. Gálatas capítulo 5 fala da guerra entre o espírito e o corpo, e que nós não podemos ser escravos do nosso corpo. Então nós temos que ter essa percepção espiritual. Como o Senhor Jesus prometeu aos discípulos, o Senhor Jesus declara: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que habita convosco e estará em vós, conforme João capítulo 14, versículos 16 e 17. Então, há essa expressão, habita convosco e estará em vós, indica dois estados distintos. Antes da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos tinham a presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles, pela experiência da regeneração, quando o Senhor Jesus assopra o Espírito Santo neles, como acontece com todos que nascem de novo. João capítulo 3, versículo 3 a 8, Tito capítulo 3, versículos 4 a 7, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Como propriedade e habitação do Espírito Santo, nós temos esse compromisso moral, espiritual, de vivermos vidas santas, separadas do mundo, separadas das práticas pecaminosas, não sendo guiados pelo curso desse mundo, mas dedicarmos a Deus por inteiro, por completo. O Senhor Jesus disse que a verdadeira adoração é essa adoração
de todo o nosso espírito, de alma, de coração, de força, de corpo. É integralidade na adoração. Portanto, está enganados que dizem que o que vale é apenas o coração. Isso é uma maneira errada de desprezar a santidade em todos os aspectos da nossa vida. Eu até entendo quando a pessoa fala que vale o coração. Possivelmente ela esteja dizendo que quando você entrega o seu coração, todo o seu organismo é transformado pelo poder do Espírito Santo. Talvez seja isso que a pessoa queira dizer, mas é o Deus de paz nos santifica em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Também você pode ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, e a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15. Segundo subtópico do primeiro tópico, 1.2, não sabeis vós? Isso é uma expressão de Paulo, é uma pergunta. Escuta, como se ele dissesse, vocês não estão sabendo? Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Então ele está chamando para a gente por uma pergunta retórica. E isso indica o quê? Que apesar de ensinados, faltava-lhes uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. É interessante isso. O apóstolo Paulo, ele faz semelhante indagação 4 vezes. 4 vezes ele vai falar. Isso está registrado em 1 Coríntios 3,16, no capítulo 6, nos versículos 15, 16 e 19. Então, a igreja de Corintos, que na época era a capital da Acaia, um porto extremamente importante, hoje a capital da Grécia é Atenas, mas naquela época era Corinto. Então, os crentes, os coríntios, eram imaturos nessa perspectiva, eles eram carnais, por isso havia tantos pecados entre eles. Isso está registrado na carta de Paulo, na primeira carta, no capítulo 5, versículos 1 a 2, depois versículos 9 até o 11. Havia discussões que visavam negar a necessidade de santificação corpórea. Esse tipo de discussão visa o quê? São sinais de imaturidade espiritual, sinais de carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Tudo que você for fazer, você tem que ter em mente, essa atitude que eu estou tomando glorifica a Deus? Porque se você é o templo do Espírito Santo, você tem que ter essa intimidade com Deus. Depois do pecado, Adão e Eva se cobriram com aventais de folhas de figueiras. Foi a maneira que eles entenderam que eles poderiam não se envergonhar mais. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Cozeram folhas de figueira e fizeram vestimentas. E o que Deus fez? Substituiu essas roupas. Roupas de que maneira? De peles de animais, demonstrando que o corpo, seja o da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e de cobiça. Agora, claro, esse é um assunto que cabe a cada pessoa orar a Deus. Você coloca uma roupa, você não vai se sentir bem se ela for inadequada. Mas é você e Deus isso, né? Não adianta criar regras, porque tem gente que cria regras e tenta, de alguma maneira, dominar essa questão, e isso traz prejuízo, porque vira uma prática apenas, às vezes a pessoa está sujeita àquilo, mas ela nem sabe porque ela faz aquilo. Eu uso porque disseram que tem que ser assim. Quer dizer, ou como aquelas pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, você fala, minha religião não permite. Você é escravo da religião, né? Então é uma situação muito estranha. Na verdade, cada cristão tem que ter maturidade para compreender que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E todos nós, sejam homens ou mulheres, sabem quais são as roupas mais apropriadas para usarem dentro de uma postura ética, que não vá, de alguma maneira, trazer ou usar como tentativa de sedução,
ou qualquer outro tipo de tentativa que não glorifica a Deus. Então cabe a cada pessoa, tanto a sua roupa como seus comportamentos, serem lavados pelo precioso sangue de Jesus e ter a sensibilidade espiritual para viver de uma maneira que você seja a luz do mundo e sal da terra. Então não deve ser fragilmente coberto ou ficar sujeito à exposição como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é óbvio que é muito mais elevado do que o mundo. Então precisa tomar cuidado. Às vezes a pessoa é simples, simplória. Sabe? Põe qualquer roupa, uma simplicidade, sabe? Então precisa ser orientada, né? São pessoas que precisam ser orientados. Era a pessoa usando uma roupa inapropriada. Coitada, às vezes vai... Tudo bem, a gente sabe também que às vezes trata-se de pessoas que não têm posses e às vezes não têm condições de comprar uma roupa apropriada. E às vezes então, por não ter opção, acaba se submetendo a algumas situações inapropriadas. Cada caso é um caso, mas isso é exceção, né? Não é a regra. Em regra geral, as pessoas têm condições de estarem vestidas ou se comportando de uma maneira que siga o padrão da santidade que Deus exige de todos nós. E o terceiro subtópico, 1.3, propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve também, obviamente, ter o domínio da propriedade. Só faltava você ter uma casa e não ter domínio da sua própria casa. Então, nós temos que compreender isso. Quando nós nos convertemos, nós restauramos o domínio que pertence a Deus. Então, tanto o Salmo 32, versos 1 a 6, como a carta de Tiago, capítulo 5, 16, ambos fazem esses apontamentos. Claro, se pertencemos ao Espírito Santo, obviamente devemos viver sob seu domínio. E Paulo enfatiza isso, o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é para o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. E não para as impurezas. Efésios, capítulo 5, versículo 1 a 6. Então, é óbvio, se você recebeu o Espírito de Deus na sua vida, você não vai viver mais de maneira impura, inadequada, escandalosa, porque nós somos membros de Cristo. Nós somos o templo do Deus vivente. É isso que a Bíblia fala. Então nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus. E produz o quê? Sofrimento. Sai fora do propósito de Deus. Então nós temos que estar atento para isso. Quando ocorre isso, essa quebra de comunhão, somente um profundo arrependimento, somente uma sincera confissão vai produzir verdadeira e completa restauração. Aí entra então a questão da sinceridade. Então o resuminho do primeiro tópico declara que o corpo do crente, o seu corpo, o meu corpo, pertencem a Deus e deve ser santificado como templo onde o Espírito Santo de Deus habita. Essa é a ideia, então, do primeiro tópico. Segundo tópico, o corpo como tabernáculo. Subtópico 2.1, portador da presença. Uma das figuras aplicadas do corpo no Novo Testamento é o tabernáculo. É isso mesmo. Paulo e Pedro usam essa linguagem, que é uma linguagem alegórica, metafórica. Paulo fala em 2 Coríntios 5,4, que enquanto estivermos nesse tabernáculo, ele fala isso, enquanto estivermos nesse corpo, né? Porque é uma coisa breve. Em algum momento nós vamos deixar esse tabernáculo, esse corpo. Ou no arrebatamento da igreja, quando o Senhor Jesus vier arrebatar, tirar a igreja, ou quando for a ressurreição, né? Então o nosso corpo será transformado. Isso nos remete ao quê? Ao Antigo Testamento, ao tabernáculo construído por Moisés. Êxodo capítulo 25, versículo 8. E me farão um santuário ou um tabernáculo
e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo 11. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, nosso Pai amado, decidiu viver entre nós. Nós que somos frágeis, nós que fomos criados do pó da terra. Mas Ele tem esse prazer de habitar no meio de nós. Segundo subtópico, tabernáculo e tricotomia. A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. Lembra o que é tricotomia? A primeira lição falou sobre isso. O homem é espírito, alma e corpo, por isso tricotômico. A composição em 3 partes, assim como a edificação feita no deserto do tabernáculo. Porque o tabernáculo compreendia de 3 partes. O tabernáculo tinha o pátio e o templo também. O templo tinha o pátio, né? Que é um espaço externo onde as pessoas ficavam. Ali tinha o pátio do homem judeu, né? O pátio das mulheres, o pátio dos gentios. Então, primeiro pátio, que é o espaço externo aberto. Segundo, é o local santo, onde estava a mesa com os pães da proposição, o candelabro, o candeeiro e o altar de incenso. E, finalmente, o terceiro, o lugar santíssimo, um espaço interno, coberto, separado apenas por uma cortina densa, que a gente chama de véu. O que lembra a tênue divisão entre a alma e o espírito. Né? Hebreus 4, 12. E nós só sabemos que tem a divisão por causa de Hebreus 4,12. Porque, na verdade, espírito e alma sempre estão juntos. É a parte imaterial do homem. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida de cada cristão, cada crente em Jesus. Encheu em sua integridade. Corpo, alma e espírito, Efésios 3,19, Efésios 5,18. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Atos capítulo 2, Atos capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, que é a ordem no culto. Então fala sobre essa dimensão espiritual gloriosa do revestimento de poder. Terceiro subtópico do tópico 2. Um tabernáculo guiado. Outra lição espiritual relevante que nós extraímos da metáfora do tabernáculo, dessa comparação que estamos fazendo do corpo como tabernáculo, é a importância de ter o quê? A presença de Deus na nossa vida, mas como um guia permanente e eficaz para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, eles permaneciam no mesmo lugar. É isso que diz em Êxodo capítulo 40, versículos 36 a 38. Isso tem a ver com sensibilidade espiritual. Ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Sabe o que acontece? Nos livra de decisões precipitadas, de movimentos erráticos em nosso viver, no nosso cotidiano. É melhor seguir a nuvem, é melhor ter sensibilidade espiritual, seja de dia ou de noite, que nós tenhamos sensibilidade espiritual para sermos governados, guiados pelo bondoso Consolador, a pessoa do Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja. Resuminho do tópico 2. Assim como o tabernáculo abrigava a presença de Deus, o corpo do crente em Jesus é a habitação viva, guiada pelo Espírito Santo Consolador. Terceiro tópico, cuidando do templo do Espírito Santo. Bom, subtópico primeiro, fugir da prostituição. É isso que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos orienta, nos exorta. O substantivo grego, que é a palavrinha porneia, ela aparece em vários locais.
é traduzido normalmente por prostituição, pelo menos em 1 Coríntios 6,18. Mas também quando Jesus fala lá que o casamento só é aceito a dissolução se for por prostituição, mas a palavrinha grega ali também é porneia, significa impureza sexual. Não é só a prostituição, é tudo que for impureza, é toda a imoralidade sexual. Esse é o sentido mais abrangente. Toda prática sexual impura, toda prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão porneia. Ao usar o verbo fugir na voz ativa, feugo, fugir de ou para longe, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, está apontando para mim, para você, para o seu aluninho aí da IBD, para a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais, o que começa pelo cuidado com os olhos. Jó 31, Salmo 101, 3. Olha como é importante. Paulo fala fugir, foge da prostituição. Também fala lá em Timóteo, fugir dos desejos da mocidade. Então, quando se refere a questões de impureza sexual, ele manda fugir. É isso que você tem que fazer. Você está aí olhando nas suas redes sociais e aparece alguma coisa impura, foge, fuja. Essa é a orientação da Bíblia. Porque é os olhos que vão ver primeiro. Então fuja, porque tem gente que ao invés de fugir está indo atrás, né? Mas ao invés de ter discernimento e obedecer o que a palavra de Deus diz, faz o contrário. Então você tem que fugir de toda impureza sexual. Agora, quando o diabo vir, é para você resistir. Resistir o diabo, aí ele foge de vós. Então o diabo você resiste. Mas os desejos da carne, os desejos da mocidade, a impureza sexual, a Bíblia manda você fugir. É para fugir, irmão. Viu, irmã? Fuja. É isso que a Bíblia fala. Sai fora disso. O que vemos e como vemos determina se o nosso corpo será cheio de luz ou de trevas. Jesus fala que a candeia do corpo são os olhos. Mateus capítulo 6, versículos 22 e 23. Então, você peça para Jesus passar o colírio celestial nos seus olhos. Peça para o Senhor Jesus te livrar da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Pede para Jesus lavar o seu espírito, a sua alma, o seu corpo, as suas vestiduras, com o santo sangue dele, para que você seja luz do mundo e sal da terra. Além então dos nefastos efeitos espirituais, os pecados ligados a impurezas sexuais produzem graves consequências físicas e mentais. Pornografia, por exemplo, estupra o seu cérebro, macula a sua mente, te dá referências erráticas e vai te levar à luxúria. Então são consequências mentais. Isso é muito triste. Fora os problemas de ordem psicossomáticas que a pessoa tem. Então a pornografia, por exemplo, tem se tornado um vício altamente destrutivo. O alerta divino e imperativo e radical é fugir. 1 Tessalonicenses 5:22. Fuja. Então é a palavra de Deus, é o que o Espírito Santo manda dizer para os seus alunos, para você, professor, fuja de toda impureza sexual. Segundo subtópico do tópico 3, disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena, como templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumentos do pecado. Então é preciso apresentá-los a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6, 12 e 13. Apresentarmos a Deus como culto racional. Romanos 12, 1. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo
que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como jejum, oração, estudo da palavra. São os elementos. São fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus no nosso interior, na nossa alma, graças a Deus. Então, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. João 16:13, 1 Coríntios 2, 12 e 13. O Espírito Santo produz em nós o seu fruto. Gálatas 5, 22. Nos capacita para servir a Cristo. Atos 4, 31. Romanos 15, 18, 19. O Espírito Santo habita em nosso coração, como penhor da nossa eterna redenção. E você vê isso em Efésios 1, 13, 14. E o subtópico 3 do tópico 3. Terceiro, disciplinas corporais. É um contrassenso ter o corpo como templo do Espírito Santo e tratá-lo sem o devido cuidado. Se o nosso corpo é efetivamente o templo do Espírito Santo, ele tem que ser cuidado. Dentre esses cuidados estão a quantidade e a qualidade da nossa alimentação. Não podemos agir de maneira que não cuide do que você se alimenta, dos cuidados que devem ter em relação ao corpo. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Já ouvi muito isso, né? Se comer de maneira correta, está tudo bem. O que não pode são exageros da carne. E não seria reflexo da falta de moderação de alguns, é a pergunta. Precisa ser moderado, né? Hoje existem tecnologias, embora ainda em um preço exorbitante, mas tem o Monjaro, né, que é um remédio com poucos efeitos colaterais, que tem ajudado muitas pessoas a terem um corpo mais saudável, né? Não se alimentando de maneira inadequada, mas se alimentando com calma, mastigando, uma mastigação com bastante calma. Esse negócio de comer afobadamente, você come demais, isso não é bom para o organismo. Então, faça uma alimentação equilibrada, com calma, ora, dê graças a Deus, e coma devagar. Use bastante a mastigação, que você vai comer com mais qualidade, né? Além do aspecto alimentar, descanso. Precisa descansar também, irmão. Sabe, não é que eu sou pastor, é que eu sou professor, é que eu sou... Tá tudo certo. Mas faça com moderação. Quando eu tinha minhas meninas pequenas, eu reservava um dia para a família. Naquela época, os nossos cultos na nossa igreja eram de sexta-feira e de domingo, né? E algum sábado. Então, toda terça-feira eu reservava para minha família. Então, aquele dia era o dia da família, a gente sempre fazia o culto doméstico e depois do culto doméstico nós dávamos a liberdade para o que elas quisessem fazer. Assistir um bom filme, pintar, desenhar, passear no shopping. Era o dia da família. Você fortalece o seu lar. Somente quem tem criança pequena. Quem tem criança pequena tem que proteger a primeira infância. Pai e mãe tem que ser presente na formação da primeira infância. Senão seus filhos vão crescer inseguros e extremamente influenciáveis. Agora, se eles tiverem uma boa primeira infância, com a presença do pai e da mãe, eles vão crescer seguros e eles é que vão influenciar. Então, se você tem filho pequeno, reserva um dia da semana, pega um dia da semana para a sua família, faça o cultinho doméstico e depois trabalhe ali com a sua família o que eles pretendem fazer. Mas isso é muito importante, você ter um dia para a sua família. E também descansar, literalmente. Tem vezes que você tem que dormir, né? Às vezes você tem que
deitar lá no seu sofá e descansar, tá? Você precisa fazer isso. E também, se é possível, tirar um período para viajar, para conhecer outros locais, outros ambientes, vai passear num bosque, vai pescar, você precisa ter um lazer. Isso é importante para você, importante para o seu corpo e para a sua família. Vai fazer um piquenique. Tá? Outra coisa importante, exercícios físicos, também são importantes. Paulo fala que o exercício físico é de pouco proveito na questão espiritual, mas nós estamos falando da parte material. Na parte material, é importante que você faça uma caminhada. Ao levantar-se, sente primeiro, não levante com tudo, tá? Calma. Você ficou muito tempo numa posição, o seu corpo, levante de bruços, sente. Antes de levantar, sente. A hora que você sentar, agradeça a Deus por aquela noite. Peça para Deus te orientar. Já faz uma oração, irmão. Aproveita que você está sentadinho ali. Você ficou a noite inteira deitado. Já vai levantar? Imagina, você vai ficar ao contrário do que você estava. Então, faça o quê? Um meio termo. Levante com calma, sente, faz uma oração, depois fica de pé, calma. Eu sei que talvez você seja jovem, não é? Aí já pula, dá aquela voadora e acha que... mas isso é um perigo, hein? Tá? Vai com calma, tá? Tudo isso, exercício físico, musculação, hoje tem pilates e tem outros tipos de exercício, bicicleta, natação, tudo isso é importante para você ter boa qualidade de vida. Isso glorifica a Deus, tá? Faça tudo com amor, cuide do seu corpo. Cuide, viu? Cuide do seu corpo. Cabe-nos também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Ele citou até Isaías 38, 21. Mas deixa eu te dar um conselho. Olha, os nossos avós sempre falaram para nós que prevenir é melhor do que remediar, não é isso? Então faça os exames preventivos. Não espera ficar doente para fazer exame, não. Faça os exames antes disso, tá? Eu percebo que muitas pessoas têm resistência a ir para o médico, principalmente homem. Mulheres não. As mulheres vão no médico, elas têm essa capacidade de se ver. Mas homem tem resistência. Ah, não, vai que eu esteja doente. Olha que fraqueza. Aí que você tem que ir mesmo. Então, faça um projeto de saúde preventivo. Não precisa estar doendo o seu dente para você ir no dentista. Vai lá, dá uma olhadinha. Se você precisa aplicar um flúor, se não tem alguma cárie e tal. Não precisa estar... irmão, eu tô bem, tô saudável. Ok, então vai no médico, faz um exame, uma bateria de exame. Só para confirmar se está tudo bem. Isso chama preventivo. Essa saúde é mais barata. Eu tenho dó, às vezes eu percebo que as pessoas têm resistência a isso. Mas os governos deviam incentivar mais a saúde preventiva. Tá? Tudo que é preventivo, você ganha muito mais qualidade e você trata no início das coisas. Fica tudo mais barato, mais fácil do que esperar estar doente e às vezes já no estado muito avançado, para aí vai cuidar. Cuidar o quê? Não tem mais o que cuidar. Por isso que tem muita situação que o médico abre e fecha, porque não tem o que fazer mais. Então, procura fazer uma saúde preventiva, isso vai ajudar você. Compartilhe esse assunto com os seus alunos. Então, resuminho do tópico 3, cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. Até porque, se você cuidar bem do seu corpo, você vai ter mais predisposição para fazer o evangelismo, para participar de uma vigília, para participar da escola bíblica dominical, você vai ter mais predisposição. Agora, se vive só correndo para baixo para cima, não para descansar, você acha que vai ter força para ir na igreja? Não vai acordar para ir na escola bíblica dominical. Não aguenta. Não aguenta. Então, faça uma alimentação equilibrada, faça um exercício físico e vai ser uma bênção. O seu corpo vai estar saudável para servir a Deus com alegria, com força. Vamos então para as considerações finais da nossa lição. Antes, porém, eu quero pedir mais uma vez para você
Fala para mim que cidade que você está assistindo. Escreva aí. Sou o professor Alberto, da cidade de Campinas, São Paulo. Escreve aí para mim, tá bom? Faz o seu comentário. Também eu sempre coloco os livros à sua disposição. Se você tiver alguma dúvida, está lendo um livro, ficou com alguma dúvida, pode mandar a perguntinha, tá bom? Então são possibilidades de você estar cooperando também com o nosso trabalho, divulgando, né? Curtindo, mas divulgando esse material. Envie aí para o seu amigo, para o grupo da sua família, para o grupo da sua igreja, para o grupo da IBD da sua igreja. Compartilhe esse material, tá bom? Então, o corpo e a mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar a Deus. É o que eu disse, não é? Olha que bênção. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito Santo. Um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. É a vontade de Deus que você sirva-o de maneira saudável, em todos os aspectos. Seja uma pessoa cheia de energia, né? Boa alma, né? Como a palavra de Deus nos manda, tem bom ânimo, ou seja, tenha boa alma, alegre, motivado, porque você tem uma vida equilibrada. Que Deus continue abençoando sua vida, que você tenha uma aula abençoadíssima. Próxima aula é a lição de número 5. Aí nós vamos falar sobre a parte imaterial, porque na primeira aula, nós falamos sobre espírito, alma e corpo, a tricotomia do homem. Aí, na aula 2, na aula 3, na aula 4, nós falamos do corpo, que é a parte material, da matéria. Agora, na próxima aula, que é a aula 5, e aí nós já adentramos no mês de novembro, nós vamos estudar a alma, a natureza imaterial do ser humano. Mais uma vez, eu coloco os meus livros à sua disposição. História do Povo de Israel, um livro fácil, doce, agradável. Vale a pena você estudar, vale a pena você adquirir. O Jerusalém no imaginário religioso, por que Jerusalém é tão importante para quase 4 a 5 bilhões de seres humanos na face da Terra? E o livro Geografia Bíblica, muito assunto importante, que você não encontra algo tão atualizado como esse livro. E você pode adquirir ligando lá para a Esteadec, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Se você for de Campinas, você pode pegar na Esteadec. Agora, se você é de todas as partes do Brasil ou fora do Brasil, Mercado Livre à sua disposição. Esse material vai chegar na sua casa. Você pode dividir até em 6 vezes sem juros. É muita bênção. Então, adquire esses livros e você vai ter um crescimento muito bom também, tanto secularmente como espiritualmente. Foi muito bom estar com vocês. Que alegria poder compartilhar da palavra. Então, não esqueça, compartilhe esse material para as pessoas que você gosta. Um grande abraço, fique na paz do Senhor.